Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família. Irmãos, eu estou meditando aqui no livro de Tiago, do capítulo 5, versículo 13 ao 18, que vai falar sobre o poder da oração. E a oração realmente ela muda tudo uma situação na nossa vida. Quando a gente se dedica à oração, a gente eleva o nosso ser até o nosso Deus Supremo, Deus Criador de todas as coisas. E hoje eu quero estar aqui explanando um pouquinho com os irmãos. Tiago, capítulo 5, do versículo 13 ao 18, diz assim, perdão. Alguns de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venha e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor restabelecerá e, se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós. E, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Irmão, quando eu e você nós tentamos resolver algo em nossas vidas, de todas as formas, de todos os meios, nós temos que lembrar que ainda é tempo para continuar orando. Assim como nós lemos, quando Elias orou, né, pedindo para que não chovesse, não choveu durante 3 anos e meio. Então, irmãos, a oração, ela pode mudar todo o contexto de uma situação. Ela pode mudar a vida de um cativeiro. E através da oração, você pode ser liberto. Então, hoje nós vamos ver alguns efeitos da oração. A oração, ela acalma. Como está escrito aqui no versículo 13, parte A, que fala assim, alguns de vocês estão passando por dificuldade? Então ore. Então a ordem é para alguém que está sofrendo, para alguém que está ali até desistindo de sua vida. A ordem é para continuar orando, para orar. Porque através da oração tudo se acalma. E eu posso dar um exemplo para você, porque nós temos que estar ali pedindo em oração para que essa situação se acalme, como Jesus fez, como Jesus acalmou a tempestade com apenas uma palavra. Vamos ler lá Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27, diz assim, ó. Mateus capítulo 8, capítulo 8, 23 e 27, diz assim, ó, Jesus acalma a tempestade. Em seguida, Jesus entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Versículo 25. Os discípulos foram acordá-lo, chamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer.
Versículo 26. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar obedecem. Então você veja bem, irmãos, que apenas com uma palavra, o nosso Senhor Jesus acalmou essa tempestade. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando, mas eu posso dizer para você que você pode vencer através de oração, que você pode acalmar essa tempestade através da oração. Você pode mudar o cativeiro através da oração. E Jesus aqui, ele fala para os discípulos: por que vocês estão com medo? Como é pequena a fé de vocês? Aí ele levanta e vai lá e fala para o mar, né? Se acalme. Em outras traduções, fala se acalme, como é nessa tradução que eu estou lendo, né? Então levantou e repreendeu o vento e o mar e houve grande calmaria. Já em outras versões está escrito com outras palavras, mas é o mesmo sentido. Eu estou usando a Bíblia Sagrada, Nova Versão Transformadora, né? Eu estou me adaptando agora com essa Bíblia, eu gostei dela, eu acho que ela está bem, assim, dá para entender um pouquinho mais, né? Eu sempre gostei da contemporânea, né? Mas hoje eu quero estar usando essa Bíblia aqui, que fala um pouquinho mais na linguagem de hoje, né? Então, o primeiro efeito da oração é acalmar, porque a oração ela acalma. Jesus acalmou a tempestade e mostrou que eu e você, quando nós estamos passando por alguma tempestade, não é tempo de você parar e desanimar, é tempo de continuar orando. Irmão, a oração ela alegra. O versículo 13, parte B, diz assim, vamos lá, deixa eu voltar aqui no livro de Tiago. Vou trabalhar um pouquinho mais a Bíblia hoje, né? Do versículo 13, parte B, fala: então, ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Olha aí. Então, o segundo efeito da oração, ela traz alegria. Quando nós oramos, nós recebemos alegria que nos fortalece. Você quer ver uma coisa? No livro de Neemias. Vamos lá para Neemias. Neemias. Né? Eu creio que vocês conhecem a história de Neemias, né? Uma história que teve assim grande alegria, né? Digamos assim, né? Em meio ao sofrimento, à luta, ele continuou orando, buscando o Senhor, e as coisas foram acontecendo, a porta foi se abrindo, o seu coração foi se alegrando, né? Então, Neemias capítulo 8, versículo 10, ele diz assim, ó: e Neemias prosseguiu: vão e comemore com um banquete de comidas saborosa e bebidas doces, e repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. É tremendo, irmãos. Quando nós oramos, nós recebemos alegria, né?
O primeiro efeito que eu falei é que acalma. Toda tempestade que eu e você está passando, não devemos parar de orar, mas sim orar. E dê ordem para esse problema, para essa tempestade se acalmar, e ela vai se acalmar. Está triste? Ore, continue orando, porque a oração vai te trazer alegria. Então, aqui Neemias, ele estava passando por uma turbulência muito grande. E quando ele veja as providências de Deus, ele convoca o povo, porque ele diz assim, ó, e Neemias prosseguiu, vão e comemore com um banquete de comidas saborosas e bebida doce, e repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao Senhor. Não fique triste, pois a alegria do Senhor é a sua força. Sabe quando você está desanimado, quando você está ali querendo parar com tudo, quando você continua orando, quando você continua buscando, vem essa alegria, vem essa força que Deus dá para você vencer essa batalha. Amém? A terceira, a oração, ela cura. O versículo 14 do livro de Tiago, vamos voltar lá, né? Está trabalhando bastante a Bíblia, isso é muito bom, né? Tiago, capítulo 5, né? Continue lá, note que a gente vai e volta, né? Com a Bíblia, né? Vamos ver bastante. Capítulo 14 vai dizendo assim, ó. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venha e ore sobre ele e o unja com óleo em nome do Senhor. Olha aí. A oração, ela cura. Quem ora, recebe cura. E nós devemos orar pelos enfermos e ver o poder de Deus operando. Então, quando você vê uma pessoa que está passando por alguma moléstia na sua vida, por alguma enfermidade, seja ela física, seja ela espiritual, chame o presbítero, chame o pastor, para que ele venha e faça a oração da fé. Faça a oração da fé com temor a Deus, ungindo o enfermo com óleo. E essa oração da fé, você vai ver que o poder de Deus vai transformar a vida do enfermo e também a vida daquele que está orando. Por isso que ele fala, se alguém está doente, né? Alguém está doente, chame os presbíteros da igreja para que venha e ore sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Então a oração, ela cura. E o quarto efeito da oração é o perdão, ela perdoa. No versículo 15 e o versículo 16, parte A, diz assim, ó. Cadê aqui o 15? Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. Amém? Então aqui, versículo 16, parte A. Então na oração, nós devemos pedir perdão pelos pecados e perdoar quem nos ofendeu. Mateus capítulo 6, vamos lá, Mateus capítulo 6, irmãos, nos ensina assim. Vamos lá, Mateus capítulo 6.
versículo 12. Cadê? Mateus, capítulo 6, do versículo 12, né? 10, aqui, ó. E perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Versículo 14 e 15. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra você. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Isso é muito forte, irmãos. Muito forte mesmo. Porque a oração, ela traz o dom do perdão. E nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados e perdoar aquele que tem nos ofendido, aqueles que têm nos perseguido. Tem uma anotação que eu fiz aqui, que diz assim, ó. Deus, ele perdoa aqueles que estão verdadeiramente arrependidos. O verdadeiro arrependimento resulta em uma prontidão para perdoardes as outras pessoas. Então, você veja bem. A gramática grega, né, indica que o discípulo ora pelo perdão de Deus somente após ter expressado perdão para as outras pessoas. O que eu entendo? Primeiro, eu oro para que Deus me dê força para perdoar aquele que tem me perseguido, aquele que tem me injuriado, aquele que tem se levantado contra mim. E quando eu sentir esse perdão verdadeiro para aquela pessoa, Deus automaticamente vai me perdoar. Então eu penso, nós temos um grande problema aqui. Não sabemos verdadeiramente fazer a oração. Não sabemos verdadeiramente perdoar. Primeiro pedimos perdão para aquele que tem nos ofendido. Falando com Deus, falando com Deus em oração. Deus, eu preciso perdoar o meu irmão, preciso perdoar essa pessoa, mas eu não quero. Mas eu preciso e necessito, Senhor. Me ajuda, Senhor, que o meu coração seja sincero, que o meu coração seja humilde diante da Tua presença e que eu venha sentir o regozijo do verdadeiro perdão para com essa pessoa. E automaticamente Deus ele vai te perdoar, irmãos. É um processo que eu e você está vivendo e nós vamos viver até a vinda de Cristo. Todos nós temos uma falha, todos nós temos uma dificuldade, essa é a palavra. Mas quando nós estamos dispostos para que o Espírito Santo faça a diferença, ele age, ele trabalha. E aí nós começamos a receber o perdão. E o quinto efeito da oração é a palavra profética, é a profecia. As nossas palavras ela têm poder em oração para anunciar a vitória. As nossas palavras têm um poder tão grande que muitas das vezes não percebemos. Lançamos palavras somente negativas para as nossas vidas, sabendo que nós temos um Deus que ele é tremendo. Livro de Isaías, irmãos, capítulo 57, versículo 19. Isaías, capítulo 57, versículo 19. Diz assim: porém em seus lábios palavras de louvor, que eles tenham muita paz, tanto os que estão perto como os que estão longe. Diz o Senhor que os cura. Isso é tremendo, irmãos. Irmão, a melhor forma de alcançar mudança é através da oração. Não adianta você querer fazer uma mudança
de outra forma. É como eu disse lá no início, você já tentou de várias formas fazer as mudanças, diversas vezes você tentou, mas não conseguiu êxito nenhum. Porque, me perdoe a franqueza, falta a oração, falta o relacionamento com o nosso Senhor. Falta aquilo que é o X da vida humana aqui na Terra. Então, a melhor maneira, a melhor forma de alcançar, meus irmãos, essas mudanças, realmente é através da oração. Sabe, meus irmãos, ao invés de tomar uma decisão, uma atitude precipitada, eu e você, nós temos que ter em mente que nós devemos entrar em nosso quarto e orar a Deus. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, diz assim, ó. Vamos lá, Mateus, pra frente aqui. Mateus, capítulo 6, versos 6. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo o recompensará. Amém? Então você veja bem, irmãos, que há uma distinção entre aqueles a quem Deus concede paz e aqueles que permanecem perversos. Os perversos não terá paz. Pelo contrário, será como o mar agitado. E o mar significa caos e perversidade. Então, a pessoa que não ora, a pessoa que não busca, a pessoa que não está disposto a obedecer ao Senhor, não está disposto a ter um coração renovado, infelizmente a vida dele vai ser um caos. Mas a diferença entre aquele que ora, aquele que busca, aquele que está ali buscando o perdão de Deus, ele tem paz. Ele consegue repousar a sua cabeça no travesseiro e ter o sono do justo. E para nós terminarmos, nós vamos ler aqui o livro de Hebreus, capítulo 11, irmãos. Capítulo 11, do versículo 1 e 7. Do 1 até o 7. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, né? Do 1 ao 7. Que nós vamos ler assim, ó. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos e nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obteram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu
a respeito de coisas que nunca havia conhecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu justiça que vem por meio da fé. Então, quando eu oro, a minha fé, ela aumenta. Temos que entender que nós vivemos pela fé. Lembre-se, meus irmãos, Deus ele é justo. Deus ele faz a mudança. Mas quando eu desejo essa mudança e eu busco, eu pago o preço. Porque o preço verdadeiro já foi pago lá na cruz, lá no madeiro. Quando Cristo foi crucificado por você e por mim. Quando o sangue dele foi derramado para que eu e você pudéssemos ter uma vida em abundância. Uma vida cheia de amor. Se eu e você realmente considerar tudo isso que nós ouvimos hoje e pôr em prática, nós vamos conseguir ver o poder da oração. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus continue abençoando você, a sua casa. E lembre-se, meus irmãos, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer por essa manhã de domingo, porque o Senhor nos acordou e nos deu a dádiva de falar contigo mais uma vez. Peço que o Senhor continue abençoando a cada família que ouve esse vídeo. Que o teu Santo Espírito entre no coração de cada um, Pai. Que eles venham sentir o desejo de estar buscando cada vez mais a Ti. De estar aprendendo e praticando tudo aquilo que o Senhor tem falado. É o que eu te peço nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, até a próxima. Fiquem com Deus. E lembre-se, a oração, ela muda toda a situação.